Olá, sexto ano. Aqui eu fiz uma retomada dos cientistas, suas teorias e contribuições. Isso daqui está disponível no material de revisão que nós trabalhamos, mas aqui eu vou explicar novamente para de repente ficar mais recente na memória, para facilitar vocês para resolverem o simulado, tá bom? Então aqui, Galileu Galilei, o que ele fez? O que ele contribuiu então? Ele inventou o primeiro telescópio, que é o Perspicille, para observar o céu e alguns astros. Foi o pai do método científico. Francis Bacon desenvolveu o método da experimentação. Lembram? Que seguiu o procedimento e daí ele achou que não era necessária observação, que tinha que experimentar, fazer um experimento de comprovação. Francesco Redi propôs a teoria da biogênese com a experiência dos vidros com carne. Lembra das moscas? Tá? Derrubou a teoria da biogênese e deu origem para a teoria da biogênese, que os seres se multiplicam, se reproduzem quando são da mesma espécie. E os seres não surgem como um passe de mágica de matéria inanimada, como se pensava, que era a teoria da biogênese ou chamada de geração espontânea. Isaac Newton formulou a lei da gravitação universal e as 3 leis de Newton também. Observou que e se questionou, né, por que a maçã caía. É a história que se conta, né? Então ele questionou, né, essa ação e ele então conseguiu formular, né, as leis que envolvem a gravitação. Então teve uma importante contribuição na área da física. Aqui a gente volta em alguns filósofos. Demócrito, que teve a ideia dos átomos que formam o universo. Aristóteles, que tanto defendeu a teoria do geocentrismo, como também a teoria da abiogênese, tá? Mas ele não ficou, tá, gente, nomeado como cientista que explicou e firmou a teoria do geocentrismo, tá? Nós já vamos ver quem que é. Tales de Mileto introduziu a matemática na Grécia, teve uma contribuição importante. Charles Darwin, naturalista, defendeu a teoria da evolução e se utilizou de pesquisa de campo. Lembra que ele viajou lá para a Ilha de Galápagos, pesquisando as espécies de plantas, de animais que viviam lá, comparando com os fósseis e descreveu a teoria de evolução, tá? E ele se utilizou de pesquisa de campo. Mendel, né? Gregory Mendel, pai da genética, então ele explicou todo o processo da hereditariedade através do experimento das ervilhas. E ele fez um tipo de pesquisa controlada. Então, ele induzia todo o processo de reprodução das plantas para observar quais eram os descendentes ali das ervilhas. Então, ele observou. Louis Pasteur, não pode esquecer isso, tá, gente? Ele propôs o método da pasteurização, que é usado até hoje, tanto nos sucos, para leites, algumas pastas, então é usado na indústria para matar os micro-organismos. Ele descobriu que existiam esses micro-organismos que poderiam estar estragando ali o suco da uva, lembra que a prof explicou? E ele fez um tipo de pesquisa controlada. Então, ele controlava todo o processo ali para observação dos resultados, então, tá bom? Então, quando ele percebia que ele aquecia e resfriava o vinho, o suco de uva, ele se transformava em vinho. Agora, quando o suco da uva ficava apenas em temperatura ambiente, ele percebia que às vezes estragava e azedava, né? Então, assim, ele conseguiu, né, descobrir ali que existiam os seres, né, que são os micro-organismos, mas na época ele não chamou assim, ele chamou de esporos, tá? Carlos Chagas descreveu, então, a doença de Chagas, que é transmitida pelo inseto, pelo bicho barbeiro, que a gente chama.
ele fez tanto uma pesquisa de campo como de laboratório também, tá bom? Então, ele usou das duas pesquisas. Oswaldo Cruz, também brasileiro, combateu a febre amarela e a peste bubônica. Adolfo Lutz e Emílio Ribas, também cientistas brasileiros, descobriram que o Aedes aegypti era transmissor da febre amarela, e hoje a gente sabe que além da febre amarela ele também transmite a dengue, zika vírus, chikungunya. Então a gente tem esse inseto como vetor de doenças, então é importante a contribuição deles. Seguindo, Albert Einstein fez também importantes contribuições na área da física, explicou a estrutura atômica e a interação com a luz, contribuiu para a comprovação do Big Bang, né, a grande explosão que deu origem para o sistema, para o universo, inclusive para o sistema solar, e junto com os estudos de Hubble, né, conseguiram propor essa teoria que é a mais aceita, ainda muito discutida, mas a mais aceita. Daí alguns cientistas, filósofos também mais antigos. Esse Aristarco de Samos foi o primeiro a propor a teoria heliocêntrica, mas ele não foi reconhecido, tá, gente? Isso era antes de Cristo. E Giordano Bruno, que propôs a existência de um universo sideral infinito. Então, não era apenas composto por alguns astros, a qual alguns cientistas, né, conseguiam observar e defendiam a existência apenas daqueles, né? Ele já propôs que existia um universo infinito. Agora veio, tá, as duas teorias famosas para explicar, então, a organização do sistema solar e do universo, tá? Cláudio Ptolomeu, então, propôs a teoria geocêntrica. Ele disse que a Terra era o centro do universo e que alguns planetas, porque não eram todos os 8 descritos, assim como o Sol, giravam ao redor da Terra, tá? E ele colocou que, subsintende-se que o universo, né, era o sistema solar, mas a gente sabe que tem muitos outros sistemas, né, nessa organização do universo tão amplo. Seguindo, Nicolau Copérnico, que propôs a teoria heliocêntrica, aonde o Sol é o centro do universo, é a estrela mais importante, maior, e atrai os demais astros que têm massa menor para orbitarem, né, por força gravitacional, tá? Então, não é a Terra o centro do universo, mas sim o Sol. Então, foi proposto por Nicolau Copérnico. Outro filósofo antigo, Platão, que pensava que os valores que fariam o ser humano sábio. Que valores eram esses? Ele questionava-se. O que o ser humano tinha para aprender ainda? Né? Que conhecimento era este? René Descartes, na verdade a pronúncia do francês é René Descartes, propôs o conjunto de procedimentos padrões que organizava as ações e os pensamentos. Então, ele falou o quê? Para comprovar uma hipótese, para formular-se uma teoria, tem que existir um padrão, tem que seguir uma regra de organização dos procedimentos, tá? Então, é o método científico que a gente conhece hoje. Aqui outro cientista brasileiro, Vital Brasil Mineiro de Campanha, que desenvolveu o soro antiofídico, tá? Logo depois também foi um dos fundadores, uma pessoa importante ali para a criação do Instituto Butantan, tá? O soro antiofídico é para picada de serpentes. Kepler desenvolveu o telescópio refrator e também propôs que as órbitas não eram circulares, mas sim elípticas, tá? Então, eram na forma de elipses. Aqui nós encerramos, tá? É só uma retomada dos cientistas e das suas principais contribuições, tá bom? Bom simulado, até!